Olá, tudo bem? Para começar a resolução dessa questão, é bem interessante a gente pontuar que força atuante é diferente de força resultante. Aqui nesse caso, a gente vai ter esse bloquinho e como forças atuantes, a gente vai ter F1, F2 e F3, que eu desenhei aqui em rosa para você, igual tá ali no desenho. Perceba que F1 e F2 estão inclinadas, então a gente vai poder traçar as componentes delas. Elas vão ter uma componente vertical e a soma dessas componentes verticais vai formar uma força aqui vertical para cima e elas vão ter as suas componentes horizontais e a soma vetorial dessas componentes horizontais vão formar uma força na horizontal, que pode ser nula ou não, vai depender da interpretação ali da nossa questão. Mas, de forma mais apurada, a gente sabe que a força resultante do sistema vai ser a soma vetorial dessas três forças atuantes aqui. Então, é diferente eu dizer, por exemplo, a força resultante de F1 e F2 vai ser uma força, mas a força resultante do sistema vai ser a soma vetorial dessas três forças aqui. E isso é importante porque ali nas alternativas existe essa discrepância, porque uma delas pede o módulo da força resultante sobre o objeto e na outra pede a resultante das forças F1 e F2. Então, a gente tem que ter bastante atenção em relação a isso. Basicamente, F1 e F2 vão formar uma força, essa força vai se somar com F3, dando a força resultante. A gente pode pensar isso também, tá? Ali fala que esse objeto tem uma massa de 3 kg e ele é colocado numa superfície sem atrito. Isso significa que a gente precisa se preocupar só com essas três forças, não precisamos incluir um atrito na resolução, no plano XY. Sobre esse objeto atuam três forças, conforme está aqui no desenho. Sabendo que F3 é igual a 4 newtons, então teremos uma força de 4 newtons vertical para baixo, e que o objeto adquire uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado no sentido oposto a F3. Se está no sentido oposto, então obrigatoriamente vai estar na mesma direção, ou seja, essa aceleração total que o corpo vai adquirir vai estar na vertical, e se está no sentido oposto, né, se F3 está para baixo, então a aceleração vai estar para cima. Logo, a força resultante vai estar para cima. A força resultante em um corpo vai sempre estar na mesma direção e no mesmo sentido da aceleração total que esse corpo vai ter. Então, se esse corpo acelera para cima com 2 metros por segundo ao quadrado, a força resultante obrigatoriamente vai estar vertical para cima também. Isso porque a força resultante, ela sempre vai ser descrita, além do fato de ela ser igual à soma vetorial das forças atuantes, nós sempre podemos dizer que ela vai ser igual a massa vezes a aceleração, conforme a segunda lei de Newton prevê. A massa, a gente sabe que é uma grandeza escalar, porque ela é representada só por um número. Por exemplo, tal corpo tem uma massa de 3 kg, ok? Mas a aceleração ela é uma grandeza vetorial. Por exemplo, a gente fala aqui, esse corpo tem uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Mas isso não é suficiente, a gente precisa falar assim, esse corpo tem uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado vertical para cima, a gente precisa dar direção e sentido. Logo, essa daqui é uma grandeza vetorial. Quando a gente vê lá vetores, a gente vê que quando a gente multiplica uma grandeza vetorial por uma escalar, a gente tem como resultado uma grandeza vetorial também, só vai mudar o módulo desse vetor. Se esse valor aqui for positivo, vai ficar na mesma direção e no mesmo sentido. E se for negativo, fica na mesma direção, mas o sentido se opõe, fica contrário. Isso é um princípio que você aprende lá quando você estuda vetores, tá? Então, nesse caso, massa não tem como ser negativa, massa é sempre positiva, sempre acima de zero, né? Maior ou igual a zero. Então, essa força resultante, ela sempre vai estar na mesma direção e no mesmo sentido da aceleração do objeto. E daí a gente já tem a alternativa 1 como sendo correta, tá?
Então, ó, se essa aceleração está para cima, significa que não vai ter nenhuma aceleração na horizontal. Quando não tem nenhuma aceleração na horizontal, significa que não tem nenhuma força resultante na horizontal. Então, né, essas duas componentes aqui que a gente tem na horizontal, elas vão ter que produzir uma resultante nula. Então, quando a gente pegar essa componente x aqui e somar com essa componente x aqui, essa soma vai ter que ser igual a zero, para que a gente tenha apenas as forças verticais, e a partir dessas forças verticais, da soma vetorial dessas forças verticais, a gente consiga ter essa força resultante aqui vertical para cima. Então, essa força horizontal tem que se anular com essa força horizontal, produzindo uma resultante apenas na vertical. Então, a gente pode dizer que aqui para cima a gente vai ter uma força que a gente pode chamar de Fy, que vai ser a força na vertical. E, ó, a gente tem aqui F1 e F2, né? E elas vão ter essas componentes aqui. Então, quando a gente soma as componentes horizontais de F1 e F2, tem que dar zero. Mas quando a gente soma as componentes verticais de F1 e F2, vai dar Fy. Sendo assim, né, como na horizontal deu zero e na vertical deu Fy, a gente pode afirmar que a soma vetorial de F1 e F2 vai ser igual ao que a gente chamou de Fy. Por quê? Porque na horizontal elas vão se anular. Ou seja, a força para cá, para esse lado, vai ser igual à força para esse lado em módulo. Quando a gente faz a soma vetorial, elas se anulam na horizontal e elas vão deixar de existir. Quer dizer, vai produzir, no caso, né, uma resultante nula. Mas elas continuam existindo ali e vai produzir essa resultante igual a zero, como se elas não estivessem atuando, tá? Então, na horizontal fica zero e na vertical a gente vai ter essas forças aqui, que elas vão se somar e vão produzir Fy. Logo, o resultado da soma de F1 com F2 vai ser igual ao valor de Fy. Então, a gente pode afirmar que F1 mais F2 é igual a Fy. Essa parte aí tá ok? E daí, com essa resultante Fy, né, quando eu faço F1 e F2, ao invés de escrever F1 e F2, eu posso simplesmente escrever Fy. Porque se a soma é igual, então eu posso substituir esses dois simplesmente por Fy. Como se eu reduzisse essas duas forças a uma única força chamada Fy. Logo, né, a resultante total, a gente já viu que é F1 mais F2 mais F3, que é a soma vetorial de todas as forças atuantes. Como F1 mais F2 é Fy, então eu posso pegar isso aqui e substituir, exatamente como eu estava fazendo ali. Fica Fy mais F3, soma sempre vetorial. Então, a soma vetorial de Fy mais F3, perceba que elas estão em sentidos opostos. Fy está para cá e F3 está para cá. Como a força resultante vai ser para cima, então a gente precisa, né, que dessa soma vetorial aqui saia uma componente, um vetor resultante para cima. Logo, a gente vai fazer o vetor que está para cima menos o vetor que está para baixo. Então, eu vou poder afirmar que a minha força resultante é igual a Fy, que é o vetor que está para cima, menos F3, que é o vetor que está para baixo. Como eu falei para você, força resultante é sempre igual a massa vezes a aceleração. Então, a força resultante total todo esse esquema aqui vai ser igual a massa, que é 3, vezes a aceleração, que é 2, que é igual a 6 newtons. E daí, a gente já vê que a alternativa 2 está certa, porque o módulo da força resultante total sobre o objeto é 6 newtons. Mas sabendo a força resultante, sabendo que F3 é igual a 4 newtons, eu posso fazer que Fy menos F3 é igual a força resultante. Aqui passa para o outro lado somando, 6 mais 4 é igual a 10. Então, a gente descobre que Fy é igual a 10 newtons e que a força resultante é igual a 6 newtons. Perceba que são duas coisas diferentes. Fy, ela vai ser a força resultante quando a gente soma apenas F1 e F2.
e isso torna a alternativa 3 correta. A resultante das forças F1 e F2 vale 10 newtons. E tem o sentido oposto a F3, porque está apontando para cima. Então, ó, quando a gente pega F1 e F2, faz a soma vetorial delas, vai dar 0 na horizontal e vai ter Fy na vertical, então a gente pode afirmar que F1 mais F2 é igual a Fy, que é igual a 10 newtons. A soma vetorial de 1 e 2 é igual a 10 newtons, mas a soma vetorial total, que você pode escrever tanto como F1 mais F2 mais F3, ou como Fy mais F3, vetorialmente, vai ser igual a 6 newtons. Então, veja que existe uma diferença da força resultante total do sistema com a força resultante quando a gente pega apenas essas duas forças aqui isoladamente.